Boa noite. Boa Boa noite, meninas. Boa noite. noite, Boa Pri. Boa noite. noite, Ana. É um prazer estar com vocês. Começar com esse vídeo falando sobre conectar pessoas. Eu acho que é muito simbólico para a gente, né, meninas? A questão da audição, o contato, né? De fazer com que as pessoas voltem a ouvir, a interagir. Então, é uma entrada que dá uma emoção muito grande para a gente, né? Quando a gente fala conectar pessoas. E é o que a conexão auditiva é para a gente. Hoje, né? Acho que a gente escutou tantas dúvidas, né? Muitas perguntas falando sobre zumbido, perguntando quando seria a nossa live de zumbido. Então, hoje você vai começar, né, meninas? Porque tem tantas coisas para se falar de zumbido, né? Tantos assuntos, desde a parte da identificação, desde a parte da avaliação, do tratamento. Mas eu acho que a gente tem que começar, primeira coisa, dizendo que zumbido tem tratamento. Quantas vezes a gente ouviu do paciente que passou anos acreditando que zumbido não tem cura, que zumbido não tem tratamento, é melhor você ir para casa, acostume com isso. Crie estratégias para Sim, conviver vai com o ter seu para zumbido. sempre, né? Uhum. Exatamente. Então, para quem está nos ouvindo, zumbido tem cura. E fique com a gente, né? Durante esse mês, nós vamos falar muito sobre zumbido, para que você saia daqui já sabendo o que pode ser o seu zumbido, sabendo, né, quais são os procedimentos que você pode fazer. E principalmente, se um dia alguém falar para vocês que não tem cura, vocês vão falar, tem 3 fonoaudiólogas doidas lá que falaram que sim. E nós temos pacientes que hoje trazem para a gente como é ficar sem zumbido. Então tem tratamento, né, meninas? Com certeza. Isso mesmo. E a gente ouve, né? Não só antigamente que ouvia que o zumbido não tem cura, não tem tratamento. Ainda hoje a gente encontra profissionais da área, né, que dão quando o paciente vai com zumbido, né, e eles falam realmente dessas estratégias de você aprender a conviver, porque não tem o que fazer. Então a gente vem com as lives, com todas as informações para mostrar que não, na verdade a gente tem tratamento e a gente tem tratamento com resultados muito positivos sobre o zumbido. Com Exatamente. certeza. Muitos pacientes chegam achando que já tentou de tudo, né? Muitos pacientes chegam já desanimados. Ai, doutor, eu vim porque minha esposa, meu marido me insistiu para eu vir, Sim. mas eu acho que não tem cura, não tem tratamento, o médico me desanimou muito, e muito pelo contrário, quando a gente traz as alternativas, né? O paciente fica, nossa, poxa vida, por que eu não soube disso antes? Por que não falaram isso para mim antes, né? Então é muito importante a gente conscientizar. Sim, a Cidinha já deu boa noite, Maria Aparecida. Ah, que a linda! Cidinha. Boa noite, Cidinha. Cidinha. Boa noite. Seja bem-vinda à live. Antes, né, gente, para começar, eu trouxe alguns dados, né, em relação ao zumbido. Nós temos que 15% da população mundial tem zumbido. Um estudo da Universidade de São Paulo traz que 22% da população tem zumbido, sendo que 5% torna-se incapacitante. É aquele zumbido que leva realmente a pessoa numa situação muito grande de ansiedade, depressão, e isso realmente pode trazer danos, sendo, né, o zumbido a terceira causa maior de agravo quanto à vida mesmo, quanto o zumbido é desesperador. Quando o paciente chega no consultório, eu gosto de falar desses números, 22% da população do estado de São Paulo, porque é um número alto. Muito Nós alto. temos, Altíssimo. né? Ao mesmo tempo que é alto, mostra para o paciente que é algo que acontece, que
Muitas pessoas sofrem caladas, porque imagina você chegar e falar assim, viu, eu estou ouvindo algo na minha orelha, e o outro não está ouvindo. Então, eles têm receio de comentar e de falar que eles têm esse barulho na orelha. Mas 22% da população também tem. Então, ele está muitas vezes associado à perda auditiva, né, meninas? Chega em média a 94%, um estudo saiu. Antes falava-se que era 90%, né? Agora já está em 94%, sendo ele um sintoma. É isso que é importante a gente falar, que zumbido não é doença. Zumbido é um sintoma. E como tem esse sintoma quando a gente recebe o paciente na clínica, né, meninas? Sim. A maioria deles, né, tem a queixa do zumbido junto com a perda de audição. Alguns, essa semana mesmo, eu atendi 2 que tinham queixa de audição e de zumbido, mas que a principal queixa era o zumbido. Nem era tanto a dificuldade de ouvir, de entender. Mas quando a gente pergunta o que está acontecendo com a audição do senhor, primeira coisa que ele fala é esse barulho na minha cabeça que não me deixa em paz. E aí, por isso, eu não consigo entender o que as pessoas falam. Né? Então, quando a gente vê que, em primeiro lugar, na queixa dele já está o zumbido, a gente já sabe de todo o tratamento que a gente vai ter que passar para esse paciente, deixar ele consciente de que é um caminho tranquilo para a gente trabalhar, que a gente tem que trabalhar essas expectativas dele também, né, sobre os resultados, sobre o processo do tratamento, mas então é muito comum a gente ter pacientes com zumbido junto da perda de audição. É bem legal a gente saber disso, porque eu também tive alguns pacientes essa semana dessa mesma forma. Não percebiam, não percebem a perda de audição por ser bem leve, e aí a queixa principal é o zumbido. E muitas vezes, quando a gente mostra a perda de audição ali na audiometria, eles, nossa, mas espera aí, eu não estava percebendo isso. E aí, quando a gente vai se aprofundar, eles, poxa, é verdade, eu estou com um pouquinho de dificuldade para entender o que as pessoas estão falando comigo. Então, a gente vai se aprofundando ali na questão da audição e eles acabam percebendo, poxa, pera lá, não estou sem queixa, eu tenho aqui algumas dificuldades, né? Sim, exatamente. Eles chegam realmente, alguns até falam, não, eu escuto super bem, doutora, tá tudo certo. E aí a gente leva para fazer a audiometria e realmente as frequências elas estão mais baixas. E na grande maioria, em frequências em que de repente você na fala não vai senti-las tanto. Mas numa situação com ruído, muita gente falando, chega a queixa da audição, sim. E aí, quando a gente mostra, eles falam, nossa, então eu tenho uma perda de audição. A partir do momento que o paciente entende que ele tem uma perda, é mais fácil a gente tratar do zumbido. Porque o zumbido, ele está associado à perda auditiva, ele é um sintoma principal. E geralmente ele vem antes para avisar que você está perdendo. Então eu tenho paciente que o zumbido apareceu há 10 anos atrás. Naquele momento, de repente, a audição começou a cair. Mas não foi percebendo porque são frequências isoladas, porém foi caindo. Até que chega um momento que o zumbido fica muito alto, porque a audição também caiu, e aí o paciente começa a perceber. Aí ele vira e fala assim, você não sabe, o zumbido é tão cruel que ele está deixando eu perder a audição. Então eles ficam, é porque eu tenho zumbido e eu estou ouvindo menos. E na verdade é o contrário. É o contrário. Exatamente. O fato de você não estar ouvindo corretamente, o seu cérebro, ele trabalha muito equilibrado, como se fosse uma fábrica. Se você não recebe todas as frequências,
Eu brinco com os pacientes que ele fala assim, não, tudo bem, eu me viro do jeito que dá. E aí, de repente, eu posso jogar alguns sons por aí que aí não se importe, que pode, de repente, ser o seu zumbido. Sim, é uma forma dele compensar, né, a falta de audição e que, na verdade, acaba atrapalhando, né, incomodando. Então, quando a gente mais para frente for falar sobre os tratamentos, né, do zumbido, a gente vai falar bastante desse assunto, né, como que a gente dá som para o cérebro para ele ir desapegando do zumbido das pessoas. Uhum. Sim. Vou dar boa noite para o pessoal. Maiara, boa noite. Caroline, boa noite. Ah, Carol. A dona Tereza, boa noite. Caroline, boa noite. Olha que ótimo, é gostoso. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Hoje nós estamos falando sobre zumbido. Fernanda, boa noite. Eu gosto muito de, quando o paciente vem com um zumbido, a gente ter toda uma sensibilidade a ele, porque para muitos o zumbido é algo muito ruim. Uhum. E quando você vê ele falando do zumbido, você já começa a ver o quanto está ativando outras áreas do cérebro, não só a via auditiva. Eu falo que o zumbido, ele tem 3 principais vias, né? Eu falo, não, isso os estudos falam também, né? E a gente só referencia. Mas a gente tem a via auditiva, que de repente é onde está tendo uma falta de som, porém, essa falta de som sobe pelo sistema e a gente liga outros, que é o atencional. Então, é quando a gente vira e fala assim, agora você presta atenção, tem alguma coisa errada, vai surgir algum som e você vai ficar atento. É quando o paciente chega e fala assim, eu fico o dia inteiro prestando atenção no zumbido. E ele fica realmente, sim, no silêncio eu tô atenta. Aí eu pergunto, mas por que a senhora está tanto tempo prestando atenção nesse zumbido? Quando a gente presta atenção, ele aparece mesmo. E aí ela fala assim, mas eu chego, esse zumbido, ele tá me deixando louca, eu não consigo dormir. Aí a gente liga outra área do cérebro, que é o nosso sistema límbico, da emoção. E o cérebro, ele não consegue diferenciar o que, de repente, é perigo ou não. Ele entendeu que você está com medo, ele libera todas as químicas necessárias para você se salvar. Então, acaba sendo uma quadrilha, né? A doutora Tani fala quadrilha do ouvido, a misofonia, a hiperacusia, porém, o sistema atencional, o límbico e o sistema auditivo formam uma quadrilha que aí já era. Eu falo assim, seu João, imagina, o senhor está com medo de alguma coisa. O senhor vai ficar atento para que não veja essa coisa, mas essa coisa aparece. E ainda o senhor fica nervoso com ela. Então, realmente, a gente tem que ter todo esse trabalho de conscientização e, principalmente, se colocar no lugar do paciente. O sim, quanto é difícil para ele. Sim, né? E sim, né, essa questão de a dor que ele traz em relação ao zumbido. Sim, uma vez um paciente me relatou, né? Poxa, por que? Me perguntou, por que eu sinto, eu ouço zumbido e ele é muito incômodo para mim, e para um amigo meu que também tem zumbido, não é tão incômodo para ele. Talvez seja muito por conta disso, né? Como cada um ativou esse sistema das emoções, da atenção, né? Então, às vezes, uma pessoa acaba ficando muito nesse estado de alerta, prestando atenção no zumbido o tempo todo, e tem outras pessoas que acabam sabendo lidar de uma forma diferente. O zumbido está aqui, mas eu acabo prestando atenção em outra coisa. Então, sim, vai muito da forma como cada um lida, né? O ativa esse sistema das emoções e o atencional também, né? E também depende muito da intensidade que ele está. Né? Eu acho que o principal é isso que a Priscila falou, como você lida, como você ativou seus sistemas
sobre o zumbido, mas também tem as intensidades. Verdade. E quando o paciente que tem o zumbido, ele está com a família no atendimento, e a gente já percebe, assim, que ele tem muito desconforto para falar do zumbido, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Porque o zumbido é um som gerado dentro da orelha. Então, não é um som externo, ninguém está ouvindo o seu zumbido, é só você. Então, quando eu percebo isso, né, que ele se incomoda muito para falar sobre isso, e a família também se incomoda, eu falo que sim, eu entendo ele, porque quem que entende o zumbido é só quem tem e quem estuda e trabalha com ele. As pessoas no dia a dia, às vezes a gente ouve um zumbido, né, se ficou exposto a um ruído intenso, se teve um exagero em alguns alimentos, a gente passa a ouvir um zumbido, né, por alguns segundos ou alguns minutos e sai, e ok. Mas aquela pessoa que tem um zumbido já o contínuo, né, o dia todo, por dias, por meses, a gente tem que trabalhar muito bem isso com ele, falando que a gente acredita e a gente tem tratamento sobre esse problema dele, que é comum algumas pessoas ainda não entenderem, não acreditarem no incômodo que o zumbido causa na vida dessas pessoas. Exatamente. Isso mesmo. E principalmente, né, a partir do momento que está no consultório e que a gente consegue fazer toda a avaliação, mostrar para o paciente o quanto é importante esse tratamento. Porque quando eu chego para o paciente e falo assim, agora o senhor não vai mais prestar atenção no zumbido. A partir de agora não presta mais atenção. Porém, a gente pode estar falando de um cérebro que está com uma perda e que não está recebendo som. Então, a gente tem uma falha na estrutura que aí não adianta que, por faltar, vai ter realmente a presença do zumbido. Não trabalhar só o emocional, né? Isso. Essa tanto parte das emoções. Tanto que a gente consegue medir através da avaliação, né? Medir esse zumbido, a intensidade, a frequência. Então, a gente consegue também identificar essa parte estrutural, né? Sim. E correlacionar com a audiometria dele, né? Exatamente. Sim. E saber qual é o tipo, né? Perguntar para o paciente qual é. Ele se parece com uma cigarra, com uma cachoeira? É engraçado que uns até conseguem fazer o barulhinho, né, pra gente, porque pra gente isso é muito importante. É quando a gente consegue aproximar, sim, as frequências, e na grande maioria, quando a gente faz o exame próprio para o zumbido, que é a acufenometria, a gente consegue sim ver a frequência em que, de repente, o paciente está mais baixa e correlacionar com o zumbido que ele tem. A cigarra, a gente já sabe que é uma frequência mais alta e, na grande maioria, é a que está mais rebaixada. E nem sempre o paciente percebe que ela está rebaixada. Então, a partir do momento que a gente aí vê uma falha na estrutura, a gente trata, aí eu falo para ele, seu João, agora não adianta, não tem mais desculpa, seu João, nós já estamos com a estrutura equilibrada, agora é atenção mesmo. Agora, o senhor não vai tirar o aparelho auditivo e falar assim, ó. Aí eu falo, ó o que, seu João? Não tá chegando nada, não tem nada, não vai buscar. E aí eu falo, olha, quando eu falo do zumbido, ele não aparece? Aparece, porque chama. A atenção é poderosa para chamar. E aí, quando vem aquela, ai meu Deus do céu, será que agora ele vai voltar? Eles vivem morrendo de medo. Nós tivemos um paciente essa semana, né, Pri, que vai passar por um processo de cirurgia. Daí ele teve que ficar um tempo sem o aparelho auditivo. E ele está assim, vai voltar. Ai, vai voltar. Ah, ele está aqui. Eu falei assim, não vai voltar. O seu cérebro já está reorganizando, ele está sentindo falta do aparelho, mas eu acredito que é muito o seu sistema atencional e o sistema da emoção, porque eles são muito bons para enganar a gente também, né? Vamos lá, meninas, tem uma pergunta, deixa eu puxar aqui.
A gente gosta bastante de perguntas, viu, pessoal? Pode ir mandando para que a gente possa ir discutindo e, de repente, trazer assuntos que para vocês é importante. A Cidélia, ela perguntou, o zumbido tem a ver com labirintite? O zumbido, na verdade, nós estamos falando do mesmo sistema, né? A gente tem o sistema auditivo, nesse sistema auditivo a gente tem o labirinto, e algumas alterações podem afetar o sistema como um todo e trazer alterações do labirinto, sim. Né, meninas? Sim, exatamente. Justamente por conta de estrutura, realmente, né? O que você falou. Então, como o labirinto está dentro da orelha, quando você tem a labirintite, também muita gente me pergunta isso, do zumbido e da perda de audição, se tem relação. E tem. São 3 sistemas que estão são 3 sintomas, né, que estão no mesmo sistema. Então, quando um falha, pode afetar o outro, sim. Tem gente que sente um zumbido muito forte, uma pressão no ouvido, e logo em seguida vem a labirintite. Então, são sintomas que, juntos, eles podem dizer que está acontecendo alguma coisa, né, no organismo. Então, deve ser investigado por que você tem esse zumbido e por que também você tem a labirintite, ou você tem a pressão no ouvido junto com tudo isso, né? Tem exames específicos para a gente investigar e tratar, né? Tanto para o zumbido, quanto para a labirintite, quanto para a perda de audição, a gente tem tratamentos específicos e exames específicos também, porque todos estão envolvidos num mesmo sistema. Uhum. E assim como o corpo reflete tudo dentro da nossa orelha, né? A nossa orelha, toda a vascularização, ela é muito sensível a tudo que passa pelo corpo. Então, se eu tenho alteração da glicemia, se eu tenho alteração da pressão arterial, provavelmente isso chega no nosso ouvido e chega daí nas estruturas. Então, é algo que afeta tanto o labirinto, afeta o zumbido e perda auditiva. Então, realmente, a estrutura como um todo pode estar passando por algumas influências. A avaliação, ela é muito importante, né, meninas, para, de repente, começar um tratamento precoce. Exatamente, não deixar chegar a piores sintomas, né? Já tratar desde o começo. Sim, e são 2 sintomas que, se a gente colocar dos piores sintomas do mundo, o zumbido em terceiro e o labirinto, eu não sei, as tonturas, elas devem estar ou em segundo ou em primeiro lugar, se eu não me engano. Então, os piores sintomas estão dentro do sistema auditivo. Então, é realmente algo para investigar o quanto antes para buscar o seu melhor tratamento. Sim. Vamos lá, Solange, boa noite. A Girlene Rodrigues, o zumbido tem a ver com bruxismo? Que legal que chegou essa pergunta, porque a gente fica realmente na parte auditiva, porque nós temos, sim, muitos casos de pacientes com perda auditiva, porém a gente tem alguns casos, principalmente da musculatura, né, de tensão dentro da nossa articulação da TM, que causa, sim, um tipo de zumbido. E aí vai precisar de toda uma equipe para avaliar a parte dentária, a parte articular, para de repente diminuir esse zumbido. Sim. Então, geralmente, quando a gente vê que tem relação com outros sistemas, que não só o auditivo, então, qual que é a primeira parte da avaliação? Então, o paciente tem o zumbido, o primeiro exame para a gente já descartar 94% de chance de estar relacionado com a perda de audição. Fazer uma audiometria. A audiometria dando normal, né, e o zumbido muito intenso, então a gente tem essa parte que a Cíntia falou, dos encaminhamentos para outros profissionais avaliarem a parte muscular, a parte emocional, né, a parte circulatória, a parte hormonal, a cervical. Então, tem
esse 6% de causa de zumbido que não é auditivo, tem também tratamento, tem avaliação, mas a primeira coisa que a gente deve fazer quando tem o zumbido é avaliar a audição, para aí sim determinar o tratamento ou outras avaliações. Sim, isso é muito importante, porque às vezes o paciente ele tem uma disfunção ali da ATM, né, que é a articulação temporomandibular, mas também tem uma perda auditiva, leve, muitas vezes. Então, às vezes o paciente, associou. Associou. Então, eu tenho só a disfunção de ATM, não tenho nenhum outro problema, né? Mas é muito importante investigar, avaliar a audição, porque pode sim também ter uma perda auditiva, né, causando esse zumbido. Sim. E nem sempre eles dão importância para perda leve, né? Eles falam, não, é só uma perda leve, mas eu tenho essa questão da arcada. E geralmente eles estão correlacionados, sim. Então tem que... Eu vejo o paciente de zumbido, quando ele chega, isso a gente tem questionários também para avaliar esse paciente, mas é um quebra-cabeça para a gente, né? É eliminando, é o que a Ana falou. Primeiro momento, audição. Ufa, passou da audição. Então tá tudo bem. Agora vamos lá. Está dormindo bem, porque o sono também é muito importante. Está se alimentando bem, a gente sabe que alguns alimentos otimizam o zumbido. Então, de repente, eu estou tendo alguma questão dentro do meu corpo, mas eu não estou dormindo, eu estou tomando muito café, que tem substâncias que aceleram. Isso daí vai sendo um quebra-cabeça que a gente só vai eliminando. E às vezes depende, às vezes na grande maioria, quando não é auditivo, a gente vai buscar vários outros profissionais, mas o que a gente realmente oferece são os encaminhamentos e que tem tratamento, mas talvez não é tão rápido como o paciente espera, porque eles chegam e falam, e aquele medicamento? Qual que é aquele remédio, né, que sara zumbido? Não, Eles às vezes vêm com os nomes de remédio, né, que vem na internet, perguntar se funcionam, o ginkgo biloba, que é muito indicado, né, então tem alguns casos que tem medicamento que pode melhorar outros sistemas no seu corpo que vão amenizar o zumbido, né, mas isso é fruto de uma investigação, de onde vem esse zumbido, para aí sim você ser medicado. Né, não é todo zumbido que é medicado. E a gente também tem alguns pacientes que mesmo com audição normal, com zumbido alto, ele investiga, procura e às vezes acaba não achando a causa dele e acabam fazendo o tratamento com o aparelho auditivo naquelas técnicas que nós temos, nos tratamentos que nós temos com geradores de som, né? Sim. Que são técnicas para você mascarar o zumbido e aos poucos o cérebro também ir despistando, eu falo assim para os pacientes, o seu zumbido. Então, mesmo tem pessoas com audição normal que utilizam o aparelho para se beneficiar das terapias sonoras para o zumbido. Então, também é um caminho para tratamento do zumbido também. Muito bom. Exatamente. Ótimo, meninas. Vamos lá, que agora as perguntas estão chegando. Vamos. Estou usando a Fernet. Estou usando o aparelho há mais de um ano. Havia me acostumado, mas há mais ou menos 30 dias houve um recrudescimento do zumbido. Existe algum exame específico para investigar? Já faz uso de aparelho? Eu acho que talvez dá uma olhada na programação do aparelho auditivo, talvez na audição, para ver se a programação, se todos os sons que você precisa ter estão chegando, porque é muito comum no consultório o zumbido ser um sinal de que o aparelho talvez esteja precisando de uma limpeza, né, que trocas de acessórios, porque eu até brinco, eu falo assim, nossa, seu João, o zumbido, ele diz para o senhor quando tem que voltar para o consultório, porque realmente está precisando de um ajuste. Investigar se de repente não teve uma perda na audição,
E se estiver tudo bem nessa área, buscar um pouquinho também, se não aconteceu nada de estressante nesse tempo, a alimentação. O emocional, né? Sim. O emocional. O caso dela me fez lembrar de um paciente que também estava melhorando com o tratamento e de repente piorou. E aí, investigando, a gente percebeu que ele fez uso de um medicamento ototóxico, né? Então, tem alguns medicamentos que acabam piorando aí o zumbido ou causando um zumbido. Então, também tem que tomar cuidado com alguns medicamentos. Então, fazer uma investigação aí. Sim, e o pós-Covid também. Já temos casos, né? Relatos de perda de audição, que a gente sempre vem falando aqui. Mas casos de zumbido também que estão sendo investigados. Verdade. No pós-infecção por Covid. Sim. Então, e ela perguntou se tem o exame específico, né? Tem também. Eu acho que é isso tudo que vocês falaram. Investigar o aparelho como ele está. Investigar a audição e investigar o zumbido com a acufenometria, que é um exame específico para medir intensidade e frequência do zumbido. Sim, e até como um alerta do corpo, né? Eu tenho uma paciente que ela chega para mim e fala assim, eu sei quando a minha pressão sobe, porque o meu zumbido fica mais forte. Mas é algo que passa. Então, se esse zumbido ele subiu e você vê que está sendo muito frequente, né? 30 dias, vale sim fazer todo esse check-up para ver se está tudo bem. E vocês sentem, porque realmente o cérebro, quando ele volta a ouvir, nossa, ele fica nas nuvens, ele quer realmente organizado, é um cérebro recebendo som, então ele fica atento quando algo não está bem. Sim, então, é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta, exatamente. Eu gosto de falar que os casos vêm aparecendo, né? Eu tive uma paciente que eu adoro ela é jovem, e ela usa aparelho, teve uma perda súbita da audição e tinha muito zumbido. E um dia ela chegou para mim antes de usar o aparelho, ela falou assim, nossa, doutora, esse zumbido, ele é muito cruel. Ele me fez fazer coisas, olha, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que fazer atividade física, até meditação eu estou fazendo. Eu virei para ela e falei assim, você agradece? Poxa que vida. Cruel, ele te deu mais de décadas de anos de vida, minha filha. Então, melhorou a qualidade de vida dela. Com certeza. Então, o zumbido, eu falo que ele é um sintoma, e se ele apareceu, talvez seja um alerta. O que está acontecendo no meu corpo? Está faltando audição? A minha saúde está bem? Será que eu vou me alimentar melhor? Será que eu vou praticar atividade física? Então, assim, dos males, ele é um sinal, né? E que para alguns pacientes faz a diferença. Essa provavelmente ganhou anos, décadas, só por melhorar a vida. Vamos lá. E como na pandemia apareceram bastante casos de zumbido, né? Porque a pandemia há mais de um ano é uma preocupação diária nossa, né? Então, os pacientes que além, né, da pandemia, tem outros casos, tem casos na família, aconteceu alguma coisa também. Então, a gente vê que a parte emocional está muito abalada da maioria das pessoas. E aí o zumbido pode vir, né, tem vindo com bastante força durante a pandemia. Sim. Ou então também os pacientes que ficaram muito no silêncio, às vezes moram sozinhos e não acabam não encontrando com outras pessoas, não ficando em ambientes, né, com barulho, e aí percebem um zumbido ali. Sim. E essa questão do silêncio é muito interessante, porque é uma das queixas gerais de que no silêncio o meu zumbido é maior. Porque, né, é no silêncio onde eu realmente talvez perceba a ausência do som, e o seu cérebro vai buscar um som, seja ele o mínimo possível, e o que aparece na frente é o zumbido. Então, realmente, o silêncio não é uma boa estratégia para quem para quem está com zumbido e sem tratamento de aparelho auditivo, porque você fica o dia inteiro sem ouvir, e de repente você vai ficar no silêncio à noite,
a tendência é você buscar um som, e que provavelmente vai ser o seu zumbido. Então, é muito frequente essa questão de silêncio. E se movimentar também, né? Ter outras distrações durante o dia, principalmente os idosos que estão mais em casa, quando começam o tratamento com aparelho auditivo, para zumbido e para audição, eles falam, nossa, mas eu ainda ouço bastante ele. Então, a gente vai investigando como que está o dia a dia dessa pessoa e a gente consegue também dar algumas dicas, né, algumas estratégias para melhorar, né, se movimentar, caminhar mesmo que em volta da casa, deixar uma música ligada, prestar atenção em outros sons. Isso tudo vai fortalecendo o tratamento contra o zumbido. Com certeza. Porque dentro do aparelho, hoje a paciente falou, então você tem um dedo duro aí dentro do aparelho. Quando a gente faz, né, os acompanhamentos, a gente tem um gráfico em que ele caracteriza quais são os ambientes de escuta do paciente. Não que a gente vai ouvir as falas, não é isso. Mas eu consigo ver se meu paciente ele está tendo acesso à fala, se ele está tendo acesso com ruído, se ele tem sons, música, porque isso é importante, porque o aparelho aprende por meio desses sons. E aí, se o paciente fica muito no silêncio, o aparelho praticamente não trabalha nada. Então, para que ele enriqueça esse som, esse cérebro com sons e ele esqueça do zumbido, ele tem que ter acesso ao som. Eu falo, seja aquela patroa que vai dar trabalho, mas pelo menos você vai ver bastante desempenho. Então, o silêncio também, para quem está com aparelho auditivo, o aparelho auditivo por si só no silêncio, ele não vai ter um bom desempenho comparado com falas, né? Sim. Isso mesmo. Com ruídos que seja, né? Exatamente. Vamos lá, que a gente gosta de falar e as perguntas chegam e depois a gente se atrapalha correndo, né? A Cidinha, a síndrome de Meniere piorou minha audição. Como ela afeta a audição? Sim, Cidinha. E a doença de Meniere, ela vem, né? Além da audição, ela pode vir também com a questão de plenitude, que é trancar a sua orelha. Então, ela traz esse desconforto. Ela pode vir com alterações, né, do labirinto, do equilíbrio, postura, né, do equilíbrio. Mas, Maria, tem tratamento, né, meninas? A gente consegue monitorar, acompanhar. Então, buscar mesmo pelo tratamento auditivo, porque eu acho que a queixa maior talvez seja o não ouvir. Mas a gente consegue, por meio da tecnologia, trazer essa sua audição, esse prazer de ouvir novamente. Então, vale, né, meninas? Acho que ela está bem próxima de você, né, Si? Sim, a Cidinha, sim. A gente só está esperando dar uma melhorada na pandemia, né? Ela já tomou a vacina para iniciar o tratamento dela, porque ela foi diagnosticada com a síndrome de Meniere, assim como muitos pacientes nossos, né, tem a síndrome de Meniere, e a gente faz o tratamento junto com o otorrino também, com a parte dele, né, e tem um grande resultado para essa tríade, né, para esses 3 sintomas que a Cíntia citou, que é a falta de audição, a plenitude e o desequilíbrio, a labirintite. Então, a gente faz um acompanhamento de todos esses sintomas e tem resultados muito positivos. Muito bem mesmo. Eu acho que a Maiara é a nossa Maiara secretária. É ela mesma. Doutora, meu esposo está perguntando se é normal o zumbido mudar de tom. Pode mudar dependendo das frequências em que ele está, e também se a gente tem algumas alterações também da articulação junto com a perda da audição, né, meninas? Tem todos aqueles vilões que a gente fala, né, os vilões da audição, né, que encaixam também bastante nessa queixa do esposo da Maiara, que ele tem uma perda auditiva unilateral, então uma anacusia de um lado, né, uma perda total de um lado, e uma audição
praticamente normal do outro lado, né? Ele tem uma frequência que é rebaixada, na frequência mais aguda, e ele, esses dias, ele relatou realmente que estava com zumbido, mas passou. Mas essa mudança tem muitos fatores interferindo. Então, a alimentação, o sono, o estresse, a ansiedade, algum medicamento, pode sim alterar o tom do zumbido, né? O volume e o jeito que ele se apresenta também. Alguns pacientes têm zumbido que, ao mesmo tempo que ele é um chiado, ele é um apito, e ele tem, parece que uma melodia. Então, e cada tipo de zumbido, ele mostra pra gente que pode ter outros fatores, né? No próprio corpo, no organismo, interferindo nele. Então, é onde a gente busca investigar o que realmente está acontecendo para ter esses tipos diferentes de tonalidades de zumbido. Mas pode ter sim. Uhum. E aí, Maiara, o que eu gosto muito de falar para o paciente, que quando a gente avalia, talvez o zumbido, na avaliação, ele seja um gatinho, mas o paciente o transforma em um tigre. Então, pede para ele não transformar, né? Ele entender que é um som, talvez pela falta, né, da audição, para ele não ligar o sistema atencional, né? Se de repente está esse zumbido mudando, para ele mudar o foco. Coloca uma música, eu oriento muito os sons modulados, né? Que são geradores, como o som da natureza, a chuva, a onda do mar, porque sincroniza. E aí você sente, de repente, né? O seu cérebro vai acalmando, né? Quando a gente vê uma onda do mar, a gente vai acalmando. Então, busque por esses sons quando, de repente, ele sentir que a atenção dele está toda para o zumbido. E não ligar o sistema da emoção. Ai, meu Deus, olha, tá mudando. Ai, meu Deus, será que é alguma coisa muito ruim? Não. É algo que dá para tratar, dá para amenizar, mas se ele conseguir, de repente, não ligar os outros sistemas, vai ser muito mais fácil esse tratamento. Sim, e embora ele tenha a perda de audição profunda, ele não tem zumbido nesse ouvido. Ele teve esses dias, mas passou, não sei se ele está de novo, mas é isso que a Cíntia falou, né? Tentar já no começo não ativar esses outros sistemas, né? Se distrair realmente, pensar em outra coisa, fazer outras atividades, melhorar a alimentação, que isso tudo contribui para não ter piora no zumbido. Isso mesmo. Exatamente. Vamos lá, gente. Solange, doutora Solange. Ana, tô tentando convencer meu pai a marcar um horário para ele, pois tem zumbido e muita coceira. Eu vou deixar você responder então, sim. O esposo da Solange adaptou o aparelho com a gente em Botucatu, né? O que tá aí? Isso, aqui ela colocou embaixo, ó, meu marido se adaptou bem com os aparelhos e o desmistificador é muito bom. Ele transpira, ele trabalha num lugar com mais sol, mais quente, então ele adquiriu também o desmistificador elétrico. Né? Ele é ótimo. É ótimo, é muito bom. E para o caso dele, alguns casos precisam ser o desmistificador elétrico. Então, já no primeiro dia, eu já indiquei pelo pouco que eu soube de como é o dia a dia dele, né? Então, se você convencer seu pai, Solange, vai ser uma gratificação, vai ser algo muito bom para a gente, muito gratificante realmente, porque a gente pode tratar o zumbido dele, eu vou investigar, ver se tem a perda de audição também, o que pode ser essa coceira no ouvido. Então, a gente faz toda a análise do canal do ouvido, do tímpano, da pele do ouvido, né? Às vezes a gente encontra algumas dermatites, então a gente também tem algumas indicações para isso, mas então eu aguardo, né? O marido dela, o José Carlos, está precisando fazer um retorno, e a gente aguarda também o seu pai para investigar e ver como que a gente pode tratar do ouvido dele. Que ótimo. E essa questão da coceira, eu vejo em alguns pacientes que às vezes é o cotonete.
Sim. O fato de você usar muito o cotonete, a cera, ela é a nossa proteção dentro da orelha. É como se fosse um hidratante. Se de repente você começa a colocar cotonete, coloca, o seu sistema, ele tira a cera, ou ele pode empurrar, ou ele pode até algodão, pode ficar algo dentro da sua orelha, e isso faz com que o seu corpo entenda que tem algo errado e começa a produzir uma proteção também. Então, veja, Solange, se de repente ele não está com uso demais de cotonete. Cotonete não é brincadeira que ele é um dos nossos vilões em relação... A gente vê muitos adolescentes usando cotonete, né? Eu tenho primas que sempre falam, nossa, eu não consigo ficar sem cotonete. Eu sempre converso, sempre oriento, eu falo, olha, agora você sente essa necessidade que ela já é um vício, né? Ela já se instalou. Porém, daqui a uns anos, essa coceira que a Cíntia está falando, ela pode virar algo muito permanente, porque tirou toda a lubrificação, tirou toda a cera, e a nossa orelha tem pelinhos lá dentro, e você também pode, ao longo da vida, tirando esses pelos com o cotonete, o que causa o ressecamento da pele do ouvido. E aí você tem que viver à base de hidratante, de pomadas para o ouvido, para hidratar. Então, você pode causar problemas, além, né, de todos os outros, de perfuração de tímpano, que a gente já conhece, de empurrar a cera, mas problemas de pele, realmente, o cotonete pode trazer. Além do que, dependendo de onde está o seu cotonete, você pôr no ouvido, você pode levar bactérias para dentro do ouvido, pode levar fungos. Então, é muito sério, realmente, essa questão do cotonete. Muitas pessoas acham que a cera é sujeira, né? Às vezes, não é. Não é. Às vezes, na primeira consulta, o paciente chega com a orelha sem cera. Não, doutora, limpei, passei o cotonete. A gente vê mesmo. Muito! A gente fala, tá limpinho, mas assim, não é limpinho de sinal que você limpou, que não tá produzindo cera. E quando tem um pouquinho de cera, fala, olha, tem um pouquinho de cera, super normal. Né? Eu sei que a minha orelha sempre tem bastante cera, uma cera mais líquida, mas eu não tiro. Eu deixo ela ali porque eu sei que ela está protegendo o meu sistema auditivo, né? Sim. É isso mesmo. O nosso corpo é muito inteligente, né? Se tem cera, por algum motivo ela está lá. E toda vez que a gente coloca algo dentro da orelha, a produção de cera aumenta, porque é uma proteção mesmo. Então, vê se de repente ele não está usando cotonete, porque isso pode também trazer as coceiras. Sim. Vamos lá, Maiara. O dente do siso pode causar o zumbido? Pode, sim, porque mexe com a arcada, né? E é comum, além de outras coisas, né? Além de dores que ele pode causar, até ínguas, né? Dor de garganta. Então, ele pode sim causar o zumbido por afetar a mesma parte da musculatura da orelha, ser essa musculatura que a gente falou no começo, né? Essa articulação que é a ATM. Exatamente. Sim. E outra questão também, Maiara, que pode influenciar é a cervical. Então, tem alguns pacientes que falam, nossa, eu tô aqui, ó, quebrado, né, dormi mal. Isso pode sim, né, ao longo do tempo, se você tiver essa queixa tão recorrente, rigidez, isso pode também trazer um zumbido. Então, fica atenta. Sim, muitas vezes essa dor do siso ou dor de dente causa na gente um reflexo de apertar os dentes, né? E acaba tensionando toda essa região, dá essa dor cervical que a Cíntia está falando, e fica uma tensão que pode causar um zumbido também, né? Uma tensão generalizada, e não só da TM, mas também da cervical também. Sim. E aí, eliminando mesmo. A gente acabou comentando um pouquinho dos alimentos. Então, o café é um alimento que, imagina, você usa o café para quê? Para acelerar. Se você, de repente, toma com muita intensidade, o seu sistema auditivo vai pensar o quê? Gente, vamos trabalhar. Então, o que, de repente, seria um som mais baixo, ele acaba trazendo zumbido muito mais forte. Café, açúcar. Chás também, né?
Os chás também, né? Deixei de tomar café, mas eu tomo um chazinho. Tem um chá verde, um chá preto, né? São chás que acabam também causando, né? Tabagismo também, o cigarro pode ter também esse efeito ototóxico também, né? De causar mais zumbido. Exatamente. Então, alimentação por si só, excesso de gordura, isso pode trazer. Tive pacientes com alterações no pâncreas, isso causava zumbido, no fígado. Então, realmente, o zumbido, quando ele chega, é um quebra-cabeça mesmo para a gente. E a gente tem que entender todas as possíveis causas, porque a gente só vai eliminar se de repente entender da onde ele vem. E é um processo. Então, ele não vai sumir. Se você vem de repente com essa sensação, ele tem que sumir, aí além de saber de onde ele vem, a gente sabe que tem uma questão emocional também que a gente tem que trabalhar. Mas que dá muito certo. Tem vários pacientes hoje que estão muito bem com o zumbido, que acabaram. Teve uma que falou assim, se tem tratamento, eu não sei. Só sei que ele não está mais aqui. Achei tão bonito, né? Tem paciente que a gente coloca o aparelho e ele fala, nossa, doutor, esse aparelho é um spa. É um spa. É um Ai, spa. que ótimo. Ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos para a próxima. Natália, muito bom saber mais. Já uso o aparelho. Que ótimo, Natália. Natalina. Hoje, Natalina. dentro dos aparelhos, a gente tem várias terapias para o zumbido. E nas próximas lives a gente vai falar. Então, tem os geradores de sons, que se falou. Tem a terapia NOT, que é uma novidade muito legal, de um filtro para o zumbido. Mas eu acredito que o fato de você ouvir melhor, melhora muito. E nem sempre a gente precisa recorrer às terapias mesmo para o zumbido. Sim. Né, meninas? Com certeza. Natália, estou adorando as explicações. Que bom. Abner, boa noite. Adriana, boa noite. A Natalina, estou adorando sua live, estou aprendendo muito. Nunca tive essa explicação. Que legal. Ai, que graça. Que bom. Que bom. Fico muito feliz, viu, Que Natalina? legal. Sim. Gostoso saber disso. E acompanhe, porque a gente, né, nós estamos o quê, meninas? Acho que 2 meses já, né, de live. Sim. Né? Então, nós estamos já há um bom tempo tentando trazer mesmo a questão de audição, de qualidade de vida, dúvidas, avaliação, tratamento, da forma mais simples possível. Porém, simples não significa que não seja conhecimento, porque tudo que a gente traz é de mais moderno, né? É o que a gente tem de mais atualizado, porém de uma forma em que seja acessível para todo mundo. Então, esse é o intuito das lives. Ah, Natalina, amanhã eu vou fazer um teste. Que legal, Natalina. Isso mesmo. Busque pelas tecnologias e se você tem zumbido, principalmente se tem todas as terapias para o zumbido e principalmente se você terá o acompanhamento. É muito comum a gente ouvir dúvidas de qual é o melhor aparelho, qual é a melhor tecnologia. Eu sempre pergunto qual é a fonoaudióloga que estará com você, porque todo o processo, toda a sensibilidade do tratamento vai depender do fonoaudiólogo. E ele que realmente vai te ajudar nesse processo de olhar o zumbido, né, da forma que você está sentindo ele e buscar pelo tratamento. Né, meninas? Com certeza. Exatamente. Por isso que o acompanhamento é tão importante. Sim. Olha, meninas, nós já estamos a 1 hora de live. Eu acho que todas as perguntas foram respondidas. A gente agradece, porque hoje aqui, né? É véspera de feriado, então significa
que em véspera de feriado as pessoas estão com a gente, mas se menos vocês... em São Paulo. Menos em São Paulo amanhã não vai ser feriado. Então, meninas, se de repente, se alguém quiser passar em consulta em São Paulo, a Priscila está lá. Porém, em Itapeva, em Botucatu, amanhã estará fechado, em breve Bauru. E se nós estivéssemos em Bauru, também estaria fechado, né? Ali vai ser feriado também. Então, eu acho que conseguimos levar a questão do zumbido, falamos bastante. Vou responder a última da Magali, que surgiu, mas a gente finaliza com ela. Tenho zumbido há mais tempo. É possível tratar? É um processo, Magali. Então, o primeiro passo seria avaliar a sua audição, saber de onde ela vem, da onde vem esse zumbido. Eu vejo que quanto mais a gente deixa, mais tempo a gente tem para o tratamento, porque você acaba criando mecanismos automáticos. Eu falo para o paciente que é como andar de carro. Você criou, seu cérebro sabe o caminho e você nem precisa se preocupar. Talvez a forma que o zumbido esteja em você seja assim para as áreas atencionais e para o sistema da emoção. Mas tem tratamento, vale a pena sim a avaliação o quanto antes. Né, meninas? Isso aí. Perfeito. Meninas, surgiram mais 2 perguntas. Posso colocar para a gente finalizar? E olha, prometo que eu não respondo. Vamos lá. Eita. Vamos rapidinho, senão vai chegando mais, mas vai ter a próxima na quarta-feira, e aí a gente responde daí. Lúcia Leão, olá, tenho zumbido, fui ao médico e ele passou alguns exames e passou o labirinto por 5 meses, mas não passou. Lúcia, tentar ver o exame da audição, se tiver alteração na audição, perguntar de repente se não seria o caso de uma adaptação de aparelho auditivo para te ajudar nesse processo. Se você tem perda auditiva, a medicação Labirin, ele vai sedar o seu labirinto, mas não vai tratar. Então, vale a pena você discutir com o seu médico sobre isso. Alguma coisa a mais, meninas, que vocês queiram acrescentar? Não, é isso mesmo, sim. Ótimo. Zumbido começou há mais de 1 ano. Não consigo perceber em qual deles, ou se é nos 2. Tenho uma perda auditiva nos 2 ouvidos há vários anos. O que pode ter ocorrido? Valmir, a perda auditiva causa o seu zumbido, na maioria das vezes, em 90% dos casos. Então, é importante você saber o que desencadeou essa perda auditiva, se teve ruído, se foi uma questão hereditária, e, de repente, acompanhar, tratar a partir disso a sua audição e tentar um acompanhamento para te ajudar nesse processo de reabilitação. Mas tem tratamento, a gente realmente precisa fazer todos os exames para ver como está essa audição e trazê-la o quanto antes. Você ouvindo melhor, provavelmente seu zumbido vai diminuir. Acrescentam mais alguma coisa, meninas? É isso aí, sim. Tem que avaliar, é importante muito bem avaliar essa audição. E é isso. Isso. É que voltou o som aqui. O meu tá travando um pouquinho. O meu tá dando delay. Vamos finalizar e aí a gente entra para a próxima live. Vai ter, Beth, a gente vai falar mais sobre isso. Então, e se de repente você tiver dúvida, entra no nosso site da Conexão Auditiva, nas nossas mídias, que a gente tira todas as suas dúvidas. A perda auditiva realmente tem que ser tratada e você precisa cuidar dessa audição. Não adianta a gente entrar com uma medicação se de repente você precisa de uma volta do som, de uma reabilitação do som. Meninas,
Acho que todos respondidos. Se alguém ficou sem resposta, peço gentilmente, deixa o recado lá na Conexão Auditiva, Instagram, Facebook ou até mesmo aqui nos comentários que a gente volta e fala com vocês. Tá bom? Vamos então finalizar 1 hora de live. Eu acho que a gente conseguiu introduzir o que é zumbido. Na próxima live a gente vai falar sobre avaliação. Na próxima a gente fala sobre tratamento. E depois a gente fala das atualizações, tecnologia e o que de repente a gente tem de mais atual no tratamento do zumbido. Mas ele tem cura. Começamos falando isso e terminamos falando isso. Agradeço a companhia de vocês, meninas, é um prazer estar com vocês. Vou me despedir e passo a palavra para vocês e a gente se encerra. Muito obrigada a todos, um abraço e até mais. Boa noite a todos, é um prazer sempre estar aqui com vocês meninas, e até a próxima live. Boa noite, meninas, obrigada a todo mundo pelas perguntas, é sempre um prazer a gente falar de zumbido, e até a próxima.